No início o universo era denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente a Terra esfriou, os autótrofos surgiram, neandertais, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com Big Bang. Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo do 7º ano, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto que trouxe mais polêmica, é um assunto que trouxe mais confusão nesse período do Renascimento, da Reforma Protestante, e agora nós vamos ver a Contra-Reforma. Mas antes de mais nada, pessoal, tá aqui o nosso nome do canal, do nosso novo canal, né? Que tem na verdade, que já tem quase um mês, é um canal novo, mas agora nós temos um nome chamado de Linkado, conectado. Nós vamos estar sempre juntos, mesmo estando longe, através dos nossos links, beleza? Então compartilhe com todos aí, os colegas de vocês, chame os pais para assistir as videoaulas, dá um joinha lá no canal, compartilha, para quem quiser ter uma aula diferente, uma aula de história bem legal, bem massa, é só compartilhar e nós vamos dar início então à Contra-Reforma, é onde tudo eclodiu. Bora lá, pessoal? Contra-Reforma. Pessoal, a Contra-Reforma então, só para ficar claro, foi uma arma que a Igreja Católica usou para conter a debandada, a saída dos seus fiéis para os protestantes, né? Então a Igreja Católica ela lutou, ela criou uma nova arma que é chamada de Contra-Reforma. Então foi contra a Reforma Protestante. Então toda vez que a gente vê Contra-Reforma, a gente fala sobre Contra-Reforma, está relacionado no movimento que a Igreja Católica criou, beleza? Vamos dar continuidade. Nos séculos XVI, a Igreja Católica estava passando por uma forte crise. Nesse contexto, ganhou força o protestantismo e as novas religiões surgidas na Europa, como, por exemplo, o calvinismo e o luteranismo. Para tentar barrar o avanço, após a Reforma Protestante, o Papa Paulo III convocou um concílio. Concílio seria uma reunião, tá? Um tratado, para a cidade italiana de Trento. O Concílio de Trento, como ficou conhecido, foi realizado entre os anos de 1545 e 1563. Pessoal, aqui nós vamos ter aqui uma diferença de quase 20 anos, tá? 18 anos mais ou menos se reunindo. Então a Igreja Católica se reuniu, se organizou por 18 anos. O tamanho da perda que eles tiveram. 18 anos para chegar num consenso. É isso que nós temos que fazer. Senão vai ser tudo acabado. Nós vamos ser extintos da face da terra, ok? Então nós vamos lá algumas ações. O Concílio de Trento, na verdade, o Concílio de Trento reformulou as posições da Igreja Católica frente ao avanço protestante. A Igreja Católica se tornou mais combativa, não só aceitava, né? Ah, então tá, você quer ir, mas tá... Não, se tornou combativa. Nós vamos ver aqui alguns combates que a Igreja Católica criou. Bora! Principais decisões tomadas durante a Contra-Reforma. É aí que cresce o problema, né? Nós vamos ver retorno da Inquisição. Pessoal, Inquisição é um negócio muito monstro, muito, né, de falar. Por quê? A Inquisição, ela obrigava a pessoa. Se a pessoa não fosse, a igreja pregava a seguinte coisa. Lembrando, mais uma vez, pelo amor de Deus, não estou falando mal de nenhuma religião, tá bom? O tio respeita todas as religiões, eu respeito toda religião que tem a terra. Aquela que você encontra a Deus, eu também fico muito feliz. Estou falando que foi na história. Isso é importante para você criar um senso crítico e saber respeitar as religiões também. Principais decisões. Então, retorno da Inquisição. Tinha como objetivo vigiar, perseguir, prender, punir aqueles que não estavam seguindo a doutrina católica. Então, a Igreja Católica vigiava e punia. Só para dar um exemplo muito claro, isso aconteceu no Brasil, quando os jesuítas vieram para cá catequizar os índios, o Brasil já estava bem avançado,
assim, se você não fosse católico, você era perseguido, às vezes morto, queimado, a sua família perdia cargos de emprego, entre outras coisas. Então, Inquisição é perseguição, é obrigação. Criação do índice de livros proibidos, tá? Index, Librorium, Prohibitorium. Aqui nós estamos vendo que está em latim, tá bom? Relação de livros contrários aos dogmas e ideais defendidos pela Igreja Católica. Pessoal, esses livros, tudo que não seguia, até então porque a igreja não tinha mais como proibir as pessoas de ler, né? A igreja não era mais, não monopolizava as religiões, né? Até então porque lá a gente vai ver lá antes da Idade Média que a Igreja Católica era a única religião que monopolizava, que era muito forte, se fortaleceu. Aqui não. Então ele não podia proibir as pessoas de ler. O que eles fizeram? Pegaram, fizeram a caça às bruxas com os livros. Todos os livros que não falasse que não seguisse a chancela da Igreja Católica era queimado, era perseguido, tá bom? E a criação da Companhia de Jesus. Os integrantes dessa companhia eram jesuítas. Viu que eu falei dos jesuítas que vieram para o Brasil? Estes foram encaminhados ao continente africano, americano e asiático. Tinham como objetivo principal transformar os nativos em católicos, com a catequização. Aconteceu isso no Brasil. Eles vieram para cá catequizar os nativos, transformando essas pessoas em católicos para fortalecer a igreja. Foram para a África para catequizar alguns nativos para fortalecer a igreja. Levar para essas pessoas que até então não conhecia, não tinha esse embate de religiões, porque na Europa já estava muito forte, muito acirrado, muito dividido, muito meio a meio. Então a Igreja Católica ela decide ganhar território. A Igreja Católica decide, tem a necessidade de ganhar território. E o ganho desses territórios seria essa criação da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus era os jesuítas que foram para o continente americano, que vieram para cá, para o Brasil, para os países da África e os países da Ásia catequizar essas pessoas. Beleza, pessoal? Continuando. Conclusão. Então, para a gente ver aqui que foi, as reformas religiosas formaram um conjunto de movimento com caráter religioso, político e econômico, que contestava os dogmas católicos. Devido a isso ocorreu-se a criação de outras religiões. A reforma religiosa, além do protestantismo, calvinismo e luteranismo, outras religiões ganharam forças também, tá bom? A reforma difundiu-se rapidamente na Alemanha, França, Holanda, Escócia e Escandinávia. O difícil foi que a igreja reconheceu esses abusos, mas não teve coragem para empreender a necessária reforma geral. E devido a isso, ocorreram diversos conflitos entre a igreja e seus reformadores. A gente fala igreja católica, então a igreja católica entrou em embate, muitas pessoas perderam seus direitos, muitas pessoas foram mortas, muitas pessoas foram perseguidas. Isso aqui é uma conclusão de todas as reformas religiosas. Porque a contra-reforma também, senhoras e senhores, é uma reforma religiosa, né? Que é a reforma da Igreja Católica. Então, só para a gente concluir, fechar o assunto, Inquisição, criação da Companhia de Jesus, que foram os jesuítas que ganharam muita força para catequizar essas pessoas. A Inquisição era a perseguição dessas pessoas. Pessoal, a gente viu que foi um período muito turbulento, né? Imagine vocês no seu avião, lá quando o avião está em período, voo de cruzeiro, vem aquela turbulência, chacoalha tudo, as malas caem. Foi isso. Desde o Renascimento, então o Renascimento foi o primeiro passo importante. Lembra que eu falei lá na aula do Renascimento, né? Que seria uma mudança. Então foi o primeiro passo importante para todas essas revoluções que vieram. Tá bom, pessoal? Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido a Contra-Reforma, que foi um golpe, que foi uma união, uma reunião, um documento que a igreja demorou 18 anos para fazer, a Igreja Católica, para conquistar território religioso de novo. Então foi um caráter religioso, político e econômico, tá? De ambas as partes, de todas as religiões.
Beleza, pessoal? Quero deixar aqui o meu abraço, o meu beijo. Divulgue o nosso canal, divulgue essa aula para os seus colegas. É muito importante que todos tenham acesso a essa aula, tá bom? Vamos ficando por aqui, longes, mas linkados, perto, conectados, beleza? Fiquem com Deus, beijão no coração e até a próxima.